Houve uma época em que os americanos adoravam carros britânicos. Triumph, Austin Healey MG. Nós não apenas exportávamos carros para os Estados Unidos, nós dominávamos um nicho. E este aqui, o MGB, estava no centro disso tudo. Quando foi lançado em 1962, era moderno, era inteligente e os americanos simplesmente adoraram. Mas, em meados dos anos 70, ele se tornou um dos carros mais lentos que você podia comprar nos Estados Unidos. Isso não é apenas uma análise, isso é uma autópsia de como a Grã-Bretanha passou de uma potência automobilística para quase irrelevante. E o MGB conta essa história melhor do que qualquer outro carro. Quando o MGB foi lançado em 1962, foi uma revelação. O MGA, que veio antes dele, era bonito, sim, mas também estava preso ao passado, com um chassi separado e uma engenharia bem à moda antiga. O MGB parecia moderno, como se a Grã-Bretanha enfim tivesse feito um carro para a era dos jatos, não do racionamento. E o principal, era acessível. Os americanos adoraram isso. E milhares deles foram vendidos do outro lado do Atlântico. Não era exótico como um Jaguar, era uma diversão acessível. Dá para entender porque fez tanto sucesso, tem um toque de precisão nele. Parece que foi projetado por pessoas que se importavam com a experiência de dirigir. Em 1962, isso não era algo pitoresco. Era arrojado. Tinha chassi monobloco, direção de pinhão e cremalheira, suspensão dianteira independente e até freios a disco de série. O motor era o B-Series de 1,8 litro, que remontava aos décadas de 1940. Aqui, porém, ele foi aprimorado para produzir 95 cavalos de potência, o que é bastante considerando que este carro pesava apenas 980 quilos e era suficiente para atingir uma velocidade máxima de 106 milhas por hora. O MGB foi um dos primeiros carros com zonas de deformação para proteger motorista e passageiro. E apesar de ser 3 polegadas mais curto do que o MGA que o precedeu, havia mais espaço interno e mais espaço para sua bagagem. Acho que estamos entendendo a ideia. Quando foi lançado, era um ótimo carrinho. Mas aqui está o problema. O MGB realmente não mudou. O motor da série B continuou. A suspensão traseira permaneceu com eixo rígido e molas de lâminas. E a potência continuou praticamente a mesma. Enquanto isso, os japoneses estavam observando e aprendendo. E em 1966, a FIA lançou o 124 Sports Spider, mais rápido, mais exótico e com um motor Twin Cam, que fazia o B-Series com varetas parecer um pouco arcaico. Em 1974, as regulamentações de emissões nos Estados Unidos ficaram muito mais rígidas, e em vez de redesenhar o motor adequadamente, a British Leyland o estrangulou com menor taxa de compressão e componentes de controle de emissões. Depois vieram os para-choques de borracha e a suspensão mais alta para atender às novas regras de colisão, e de repente o MGB ficou estranho e ficou mole como um marshmallow. Em 1962, esses carros tinham 95 cavalos de potência. Em meados dos anos 70, na especificação dos Estados Unidos era mais próximo de 70. O 0 a 60 subiu para uns letárgicos 14 segundos. Você podia comprar caminhonetes que eram mais rápidas. Este, que já foi o esportivo ágil da Grã-Bretanha, se tornou um dos carros mais lentos que você podia comprar. E então o Datsun 240Z foi lançado. Com comando de válvulas no cabeçote, injeção de combustível, 6 cilindros, ele era muito mais rápido. Era moderno e o mais importante, era confiável. Os italianos tinham estilo, os japoneses tinham engenharia e a Grã-Bretanha tinha, bem, inércia. O MGB continuou seguindo em frente e vendendo por um tempo, basicamente pelo charme e pela nostalgia. Mas o destino já estava traçado. Na década de 60, a Grã-Bretanha era uma grande exportadora de automóveis para os Estados Unidos. Já na década de 80, praticamente nada. Triumph, MG, Austin, todos desapareceram.
Só restou a Jaguar, que mal estava sobrevivendo. Não perdemos o mercado americano da noite para o dia. Perdemos aos poucos. E o MGB exemplifica esse caminho perfeitamente. Vamos dar uma volta, vamos ver como ele anda e eu explico com mais detalhes. Agora, de volta ao carro. Felizmente, este é um modelo de 1967, então é de antes de começarem a fazer todas aquelas coisas ruins. Como você pode ver, ele tem os para-choques pequenos de aço, bem bonitos. O carro ainda é leve, a altura em relação ao solo não é exagerada. E vamos ouvir esse motorzinho. 1,8 litro para um carro europeu, na verdade, não é tão pequeno, eu acho. Mas pelos padrões americanos, seria assim. O câmbio é bem direto. Claro, a alavanca vai direto daqui para a caixa de câmbio. Então é bem preciso. Talvez seja um pouco mais longo do que eu esperaria para um carro esportivo. Tem um pouco de aspereza. Você meio que precisa saber onde vai engatar, mas é muito bom porque é mecânico e você sente exatamente o que está acontecendo. A posição de dirigir para um carro desse período é surpreendentemente boa. O único ponto negativo, eu diria, é que o volante não está numa posição muito central, mas tem bastante espaço para as minhas pernas. Estou sentado bem baixo, então é uma posição de direção esportiva, o que é ótimo. A alavanca de câmbio está exatamente no lugar certo. O volante... Eu sei, é estranho porque parece que ele está voltado para o centro do carro, ficando mais alto de um lado e mais distante de você do outro. Depois você se acostuma muito rápido, mas é só um pouco bizarro. É uma caixa de câmbio de 4 marchas, mas você tem overdrive. Então agora estou a 65 km por hora, quarta marcha, piso na embreagem, aciono o overdrive e ele entra direto. E bem, vamos tentar a 95, mas agora a mais ou menos 65 km por hora, 1.500 rotações, o que é muito bom. Tira do overdrive agora. Então você pode ver que é um dia perfeito para testar um carro esportivo britânico conversível. Pelo menos parou de chover, porque mais cedo, enquanto eu estava falando, também estava chovendo, o que realmente deixou as coisas bem complicadas. Agora tem algumas gotas, mas não está tão ruim. A direção é precisa e relativamente leve comparada ao que veio depois disso. Mas eu tenho que dizer, comparado a de um carro moderno, ainda assim parece vivo. A direção parece e ainda tem bastante peso assim que você tira ela do centro. Agora estamos chegando ao cruzamento, então vou passar pelas marchas. Não acho que esse câmbio vá ajudar muito. Simplesmente não parece que ele quer trocar de marcha muito rápido. Então vou tentar pegar leve com ele. A primeira marcha não tem sincronizador, por isso só pode ser engatada com o carro parado. Parece que o sincronizador da terceira marcha ali já está começando a dar problema. Então se você trocar de marcha rapidamente, ela arranha um pouco, bem de leve, dá para sentir pegando, mas fora isso, parece estar tudo certo. Coloquei de novo em overdrive e está perto de 62 mil rotações, então quero dizer, seria tranquilo para uma viagem mais longa. Quando você aumenta o ritmo, ela começa a parecer um pouco pesada. Uma coisa que sempre pensei sobre esses MGBs é que, considerando o fato de serem carros bem leves, eles parecem, não sei, parecem bastante pesados na estrada. Acho que é o peso da direção, o fato de que a direção também é lenta, não é rápida. Então, se você pegar o rival italiano dele como comparação, o Fiat Sports Spider, esse sim, é um carro com uma dirigibilidade muito melhor. Acho que ele saiu 6 anos depois, então os italianos tiveram mais tempo para desenvolvê-lo. Mas ele é mais gostoso de dirigir, a direção é mais leve, mais precisa, mais rápida. E também o chassi, embora ainda seja um eixo rígido atrás, parece funcionar melhor no Fiat. Acho que isso é porque aquele pelo menos tinha molas helicoidais, enquanto este ainda tem molas de lâmina. Mas o ótimo é que ele tem um rodar maravilhoso.
Então, como um carro para passear tranquilamente, em velocidades razoáveis, sem forçar muito, ele é na verdade bem competente. O motor é exatamente o mesmo. Ele tem um som ótimo e é realmente suave em baixas rotações. Mas assim que você passa das 4.000 rotações, ele começa a ficar um pouco sem fôlego e a reclamar. Ele é alimentado por 2 carburadores SU, que são excelentes exatamente para isso em um carro de rua. Eles são muito fáceis de regular. Eles deixam o motor bem flexível, então ele tem bastante torque em baixas rotações, mas não são os melhores se você quer um motor que renda em giros mais altos. Não tenho certeza se é isso que está limitando o desempenho ou não, mas, para ser justo, também é um motor com varetas, então nunca vai competir com seus equivalentes europeus ou, mais tarde, com os japoneses. Mas, no geral, é um carrinho absolutamente fantástico. Depois de dirigir os modelos mais novos, percebi que não se comparam a ele, exceto se modificados. Eles ficaram bem mais pesados. Aqueles para-choques eram peças bem pesadas. Você tinha a sua altura extra do solo e então os motores que eram sem fôlego. Era para ser um carro esportivo, mas claro, já não era mais. A direção realmente fica pesada, especialmente nas curvas mais fechadas. O motor não reclama muito ali, mesmo subindo a 2.000 giros em terceira e agora está ganhando embalo de novo. Vamos chegar ao cruzamento, vou passar as marchas de novo, mas sinceramente esse BS Series não gosta de ser forçado demais. Então acho que vou trocar de marcha um pouco mais cedo, depois vamos conversar um pouco mais sobre o que deu errado e por fim vamos dar uma olhada nos preços também. Quanto eles custam agora, caso você esteja pensando em comprar um? Ok, na verdade são 4,5 para trocar de marcha, e ele até desenvolve bem. Acho que os carros originais iam de 0 a 60 em cerca de 11 segundos, então eles não eram muito rápidos de qualquer forma. Vou tentar passar por aqui um pouco mais rápido, mas parece que ele quer sair de frente. Esse eixo traseiro parece muito bem preso e, claro, não tem potência suficiente para testar muito. Outra vantagem deste carro em relação aos mais novos é o interior. Não foi só o exterior que foi modificado por causa das normas de colisão. O interior também teve de ser adaptado. Este aqui ainda tem o design original, simples e limpo, que eu acho muito atraente. Instrumentos claros, interruptores para limpadores, ventiladores e aquecimento. Tudo é muito agradável. Os carros depois desse ganharam o que ficou conhecido como travesseiro de Abingdon, que basicamente era todo o painel acolchoado, porque supostamente isso o tornava mais seguro. Então, se você batesse nele, não se machucava tanto. Mas, é claro, não era nem de longe tão bonito quanto este aqui. E claro, este também tem esse volante Motolita absolutamente lindo. É realmente uma coisa maravilhosa. Não tenho certeza se isso seria de série ou não, mas realmente parece adequado e da época. Então, realmente, nessa história sobre a indústria automobilística britânica, é aqui que descobrimos que o MGB em si não é o vilão. O que aconteceu foi simples. Simplesmente faltou investimento. Eles poderiam tê-lo desenvolvido mais, eles poderiam tê-lo melhorado em vez disso. A indústria enfrentava uma situação difícil e má gestão, além de problemas com os sindicatos. Acho que nós
britânicos, ficamos complacentes, acreditando que os carros britânicos continuariam vendendo nos Estados Unidos porque já haviam vendido antes. Obviamente, isso acabou não se confirmando. Mas veja, é uma pena porque, no geral, os modelos mais recentes, que eram muito piores, meio que mancharam um pouco a reputação desse carro. Mas se você olhar, na verdade é algo realmente bonito. Para mim, ele lembra um pouco a Ferrari 250, e os modelos mais antigos como este aqui são realmente agradáveis de dirigir. Agora, se você quisesse comprar um hoje, os preços variam bastante. Eu acho que os carros, os carros começam em torno de 5, 6, 7 mil libras. Depois, carros realmente bem restaurados chegam a cerca de 15 mil. E aí tem alguns fora da curva que estão por volta de 20, 25, 30 mil. Não tenho certeza se eles realmente representam a faixa de preço adequada pela qual esses carros realmente são vendidos. Os modelos GT que tinham o teto fixo também são muito bonitos. Eu gosto deles, mas eles são um pouco mais pesados do que este. Acho que eles têm uns 100 quilos, talvez um pouco menos, cerca de 50 quilos a mais. E você não tem a experiência de dirigir com a capota aberta. Mas os preços parecem ser bem parecidos para esses também. Se quiser comparar com o Nissan 240Z, o carro que praticamente o superou, confira este vídeo que fiz há alguns anos. Isso permite uma comparação lado a lado de verdade dos dois carros. Muito obrigado ao Jonathan por trazer isso aqui hoje e, claro, a todos vocês por assistirem.